turminha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do 8º ano. Lembrando que nós estamos estudando os processos de independências da América, tá bom? Independências, como eu falei nas aulas anteriores. Não é uma independência, porque não foi toda a América que tornou-se independente de uma vez. Mas são vários processos. O primeiro processo que nós estudamos foi o processo de independência dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias americanas. Esse processo de independência das 13 colônias americanas vai causar e vai influenciar as demais regiões, as demais áreas colonizadas a ter a vontade de ser independente. Na aula de hoje, nós vamos estudar a independência do Haiti, que vai estar no nosso conteúdo do livro, na página de número 121 a 124. Então, vale lembrar uma coisinha, que esse processo de independência vai ser muito forte aqui na América, e principalmente na América Latina, porque vai ser motivado por uma mão de ideias iluministas que vão basear toda a região, tá bom? Então vamos lá. A independência do Haiti, como nós vamos ver, vai ser um processo de independência que vai ser causado numa região que é conhecida como São Domingos. Essa região vai ser influenciada por uma ideia iluminista e principalmente essa região era uma região que era dominada, ou melhor, que era abastecida pelo comércio de escravos. O comércio de mão de obra escrava era essencial para essa região, principalmente porque ali era a região das Antilhas. O Haiti era uma pequena ilha que era banhada por era abastecido por uma enorme quantidade de especiarias. Quero lembrar para vocês uma coisinha, quero dizer para vocês, o Haiti era o maior produtor de açúcar. O Haiti produzia o rum, o Haiti produzia pimenta, e isso na Europa eram produtos raríssimos. Então, esse produto era tão querido, que fazia com que essa região tivesse uma necessidade muito grande de mão de obra para trabalho. Então, por isso que o Haiti vai ser o foco principal durante esse processo, e está aí a sua importância, principalmente uma importância comercial, porque vários países e várias regiões da Europa vinham fazer comércio com o Haiti. Então nós vamos ter essa mão de obra essencial que vai ser escrava no Haiti, nós vamos ter esses produtos econômicos que eram comercializados, e lembrando, o Haiti era domínio francês. Quando ocorre o processo revolucionário em São Domingos, que é de 1791, e ele vai terminar em 1804, quando o Haiti se torna independente, que é declarada a sua independência, vai ocorrer imensas batalhas e rebeliões. Rebeliões principalmente motivadas pela ideia iluminista, a ideia que vem lá da Revolução Francesa. Por quê? Porque a ideia de liberdade que os escravos tiveram na mão, a ideia de liberdade com suas questões privadas, a ideia que o Haiti, que em sua maioria era colonizado ou era popularizado por mão de obra escravos. Vamos lá, nós temos aqui uma imagem mostrando uma das rebeliões que ocorreram no Haiti. Essa rebelião aqui, na imagem, mostra as invasões que os escravos faziam contra os grupos que ali moravam, principalmente brancos, donos de engenhos, donos de fazendas, donos de comércio, que dominavam aquela região. Por quê? Eles atacavam de forma violenta pelo desejo da sua liberdade. E essa forma violenta é que vai causar e vai influenciar e vai acabar levando à independência do Haiti. Então vamos lá. A população haitiana naquela época, durante o processo revolucionário, é uma população extremamente dividida. É dividida apenas em 3 classes: a branca, que eram os europeus, os mulatos e os escravos. Nós temos no Haiti uma população extremamente negra. Ela é uma população que em sua maioria é negros, escravos. Vamos lá, 35 mil eram brancos apenas. Nós temos 30 mil mulatos que já eram misturados. E nós temos 430 mil escravos. Vejam só como um grupo tão grande era dominado por um pequeno grupo.
Então, quando surgem as ideias de liberdade, nós somos maioria, nós somos mais do que eles que dominam, então isso dá um motivo a ele dizer: por que nós somos escravos, se nós somos a maioria? E quando veio as ideias iluministas da Revolução Francesa, eles entenderam: nós podemos lutar pela nossa liberdade. Então, esse pensamento, banhado pelo pensamento iluminista, causado pela Revolução Francesa, vão ser motivadores para a independência do Haiti e todo o processo revolucionário. Então, nós vamos perceber que esse processo revolucionário, que se inicia em 1791, ele causa imensas rebeliões, como nós vamos ver nessa imagem, que foi uma vitória dos antigos, ou seja, daquele grupo escravo contra aqueles que o dominavam. Então nós vamos ver que as características, os motivos que levam a essa revolução são dois principais. Primeiro, a escravidão, o desejo de liberdade da escravidão. O segundo, a motivação pelos ideais de liberdade, que são baseados pelo ideal iluminista, que veio lá da Revolução Francesa, que ocorre em 1789, tá bom? São esses dois ideais. Nós vamos ver que eles tiveram inúmeros líderes. O primeiro líder desse movimento vai ser François Dominique. Ele que vai causar essa ideia, propagar essa ideia de liberdade, vai motivar esse povo a lutarem pela liberdade, vai motivá-los a quererem a liberdade. Vai ter outro líder também, que é Duby Barton. Vai ser o quê? Ele é um sacerdote que vai dar continuidade às ideias de Dominique, que vai dar continuidade, porque após a morte de Dominique, que ele é levado para a França, que é deixado a morrer com fome numa prisão, e além de morrer com fome numa prisão, pega uma pneumonia que agrava a sua situação. Ele é tirado dessa região para impedir esse processo revolucionário, e o outro que vem após ele para poder dar continuidade a essa revolução, que é esse sacerdote, o Dudbeck, ele vai começar a levar mais à frente esse processo revolucionário, incentivando, lutando e questionando as ideias de opressão e de escravidão que existiam na época. Com a morte de Danton, nós vamos ter também Jean-Jacques Dessalines, que vai ser um outro líder revolucionário, e já esse líder, ele é mais feroz, ele é mais dedicado a esse processo e mais íntegro com ele, porque ele é aquele que vai alcançar, graças aos movimentos que antes tinham ocorrido, graças aos antigos líderes que conseguiram até aqui motivar esse desejo, instigar ou alimentar e fazer crescer esse desejo. E no dia 1º de janeiro de 1804 é declarada a independência do Haiti. E essa independência é comemorada naquela ilha como uma vitória não somente daquele povo, mas uma vitória de liberdade, porque é o primeiro país que, além de conseguir sua independência, consegue também a liberdade da escravidão, a liberdade da escravidão de negros que vinham oprimindo toda a colônia. O Brasil vai conseguir tardiamente, mas o Haiti consegue, junto com a sua independência, o processo de liberdade da escravidão. Com isso, nós vamos ver que existem consequências. Você consegue a independência, mas existem suas consequências. A primeira consequência que vai ter é que o Haiti não vai ter mais aquele grupo para fazer comércio, porque a sua metrópole, que era a França, não está mais do seu lado. Então, as demais nações, os outros grupos, não têm desejo de fazer comércio com eles, porque não existem ligações políticas. E por não existir ligações políticas, aquela região deixa de ser um foco de comércio. O segundo ponto da consequência vai ser justamente o pagamento de dinheiro para a França pela independência. O Haiti teve que pagar pela sua liberdade. O Haiti teve que pagar para poder ter sua liberdade. Então nós vamos ter uma outra consequência ainda. Nós vamos ter a questão do desejo de uma república, que vai ser uma consequência. A República Haitiana também tem que lutar para que aconteça. Vai ter um desejo de pagar para poder ter uma república em liberdade, porque existiam diversos conflitos regionais, diversos conflitos entre países. As nações que eram absolutistas ainda tentaram conquistar o Haiti,
tentaram retomar o Haiti, aonde somente vai ser a sua liberdade de vez, como república, como nação, que vai ser impedida de nada, que vai ser livre realmente, vai ocorrer em 1820. Em 1820 o Haiti ele se torna uma república, e ao se tornar uma república ele consegue se libertar de vez de todo o processo opressor das chamadas monarquias que existiam da Europa, com o desejo de reconquista daquela região, ok? Então nós vamos ter um exercício para essa aula que vai se encontrar na página de número 134, a segunda questão, na página de número 135, a quarta questão. Então, eu dou um abraço para vocês, espero que vocês façam o exercício para mim. Até a próxima, tchau, tchau!